Olá, o Viver e Empreender TV está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio o Dr. Euclides Teodoro, ele que é advogado, especialista em Direito Civil, professor universitário, empreendedor. Dr. Euclides, que legal te receber mais uma vez aqui no nosso programa, uma alegria imensa. A alegria é minha. Obrigado pelo convite novamente, de estar aqui com vocês, é uma honra. Doutor, vamos falar sobre um título que você recebeu recentemente, de cidadão itaquaquecetubense. Difícil falar essa palavra, né? Vim aqui decorando no caminho. O que representa isso para você na sua carreira? Você como cidadão, o que mudou de lá para cá? Eu estou há 25 anos na cidade. Eu sou de São Paulo e fui morar em Itaquaquecetuba e trabalhar em Itaquaquecetuba. E advogar em Itaquaquecetuba e depois lecionar na aula em Itaquaquecetuba. Então eu acho que o título, que é a mais alta honraria do município, que o município concede ao seu cidadão, para mim é muito importante, foi muito gostoso, rever amigos. O título foi uma proposta do vereador Lucas do Liceu, né? Ele que concedeu. O Lucas é advogado, também empreendedor de educação, na área de educação. É bom vocês trazerem ele para cá, para vocês poderem conversar com ele, seria muito bom isso. O delegado de polícia da cidade virou prefeito lá, e está no segundo mandato, é um dos prefeitos mais bem votados do Brasil, em cidade que tem 2 turnos, né, o Eduardo Boigues. O vice-prefeito, que é o Rogério Tareto, é meu contemporâneo de faculdade. Então, assim, o título foi muito gratificante, foi uma honra. Faz parte do trabalho que eu desenvolvi na cidade. Trabalho bem pequeno, aos poucos, tá? Construindo várias ligações com várias pessoas e me trouxe aí uma perspectiva. Eu fiquei muito feliz, né? Amigos lá na Câmara Municipal falando de mim, falando dos meus projetos, falando das coisas que eu fiz na cidade. Foi uma catarse, vamos assim dizer, né? Que legal. Bons exemplos merecem destaque. Eu sempre falo aqui no Viver e Empreender, é a diferença que a gente faz no mundo. Eu admiro muito o seu trabalho, acompanho aí pelo menos 2 anos a sua atuação no município e foi super merecido. Parabéns. Obrigado. Muito bacana mesmo. Trouxe a questão da advocacia, né? A luta da advocacia, né? O exercício do advogado. Então eu acho que foi bem importante. Sim. E para os nossos telespectadores entenderem um pouco mais sobre você, me conta, você é professor universitário, você atua na FATEC, Isso, verdade? na FATEC de Itaquaquecetuba. Eu leciono lá as disciplinas de Direito Civil, para a turma de Gestão Comercial e para a turma de Secretariado. E dou aula de legislação aplicada para a turma de Tecnologia da Informação. Há 17 anos já lecionando lá com eles. É um papel gostoso, né? Porque você se atualiza, você ouve os jovens, né? Tá lá vendo a perspectiva deles, como é que tá vindo essa nova geração. Então isso aí me ajuda na minha profissão, né? Me ajuda como ser humano. E o que você observa nos jovens que buscam esse curso? O que eles têm buscado dentro da advocacia hoje? Existe um espírito empreendedor nesses jovens ou não? Como é que tá a mentalidade deles dentro da universidade? Estão bem diferentes de mim quando eu era jovem, né? Estão muito diferentes. Eles estão mais... eu não sei, eu critico um pouco eles que falta um pouco mais de leitura, né? Se dedicar um pouco mais à leitura, um pouco mais à cultura. A leitura é muito importante para a nossa carreira, para qualquer profissão, para tudo, sem dúvida. Né? Então você tem argumento, você tem fala, você tem informação, tudo através da leitura. Autoconhecimento, absolutamente tudo. Eu acho que isso falta um pouco deles. Mas a garra eles têm, né? A ânsia de crescer, o medo, as angústias, aquela coisa toda que o jovem tem, a gente percebe isso, né? Nota-se na frente quando era no nosso tempo. A diferença do meu tempo, que você também é bem mais nova que eu, era que a gente chegava na barraca de pastel e tinham 4 sabores, né? Tinha carne, queijo, palmito e pizza. Hoje os jovens chegam na barraca de pastel, eles têm 25 sabores. Mais a coxinha, mais o quibe, mais o espetinho de camarão, mais um tempurá. Então o leque para eles hoje é muito maior. E a rapidez que se troca tudo, né? É muito maior para eles. Então assim, eu fico vendo isso. Puxa, no meu tempo as coisas eram mais reduzidas, né? Para eles a informação
são muito mais informações e muito mais rápidas, né? Era mais limitada, a vida Exato. era mais limitada, o acesso à informação As era... pesquisas eram feitas em bibliotecas, né? Não eram feitas no smartphone, não era feita numa tela, não era feita no computador. Doutor Euclides, pegando esse gancho, como você enxerga a utilização da tecnologia dentro do direito hoje? A gente sabe que tem alguns advogados que apresentam até suas defesas, as defesas dos clientes, defesas feitas, por exemplo, no chat GPT. Tem alguns escândalos aí que você pode até contar melhor do que eu. Como é que você enxerga a utilização dentro da sua área? Alguns juízes foram afastados por terem usado a inteligência artificial nas suas decisões, né? Sem se atentar a alguns critérios e algumas questões técnicas. E ficou muito evidente o uso da inteligência artificial. É uma realidade, está aí. Né? A gente precisa se adequar a essa nova ferramenta de trabalho. É uma ferramenta boa, é uma ferramenta importante, mas ainda que para o direito ela ainda não está tão aperfeiçoada, né, quanto a eventuais outras profissões. O direito ele é muito pessoal, né? Embora essa ferramenta, essa modernidade trouxe uma dinâmica muito forte para o direito mudou muito, né? Então, veja, decisões dos tribunais superiores mudam constantemente de posições graças a essa rapidez, né, das informações, graças a essas modificações dos tribunais, né? Os tribunais vão mudando de opinião, vão mudando de posições, e isso vai tornando o direito mais gostoso, mais dinâmico de se trabalhar. O que se decidia, o que se pensava antes num formato, hoje já não é assim. Amanhã já vai mudar outra vez. Então nós temos essa questão aí que está alterando, está mudando, e eu acho isso importante. Doutor Euclides, agora falando sobre empreendedorismo na prática, afinal esse programa tem essa pauta principal, a gente fala sobre várias outras coisas, mas esse é o nosso gancho principal. Sim. Dentro, de novo, 3, 2, 1. Doutor Euclides, agora falando sobre empreendedorismo, que é a pauta principal desse programa, como é empreender dentro do direito e como você enxerga uma carreira de sucesso quando a gente fala em empreendedorismo? Olha, a economia não está fácil no mundo inteiro, né? As profissões estão se ajustando à sua maneira, à sua medida. A advocacia não é diferente. Eu costumo dizer para os jovens que precisa ter persistência, precisa ter dedicação, precisa partir para outros ramos, conhecer outras instituições, fazer trabalho voluntário para conhecer pessoas, fazer network, precisa vir aqui em programas como esse. Então, precisa estar nas redes sociais, precisa estar se aparecendo, né? Precisa desenvolver o seu trabalho, porque não é fácil. Difundir boas práticas, boas ideias. Difundir ideias, práticas, pensar em novas ideias, inovar em algumas questões, né? Ser mais arrojado, ser diligente com o cliente, com a advocacia, né? Eu, por exemplo, desde quando eu entrei na profissão, eu fiz parte da OAB. Assumindo um cargo de direção ou um cargo em outras comissões. Qual o intento disso? De assistir a minha profissão, de ver os outros profissionais como é que estão atuando, ver como é que eles estão agindo. É uma forma de você estar mais próximo da sua profissão. Eu acho que isso é importante. Eu falo para eles, vão para a OAB, né? Vão participar de comissões, vão participar de estudos, vão participar de ciclos, painéis, tudo que tem lá que oferece, que a ordem oferece isso, participa, agarra isso. É uma maneira, além de você desenvolver o seu trabalho, ter outras ferramentas e você conhecer a classe, conhecer a entidade, conhecer os seus colegas de trabalho. Sim. Atualmente, qual é a sua atuação dentro da OAB? Na ordem, agora mudou. Nós tivemos a eleição, então tudo muda, mas eu continuo no Conselho de Prerrogativa da minha subseção. Não sei se eu vou estar no Conselho de Prerrogativa de São Paulo, talvez sim, talvez não. O Conselho de Prerrogativa é aquele que fornece os instrumentos, as garantias para a liberdade do exercício da advocacia. Né? É uma área que eu mais me identifiquei dentro da OAB, né? Você defender os advogados, né? Então as pessoas falam, poxa, você é um advogado do advogado? Por isso, eu advogo para os advogados. Olha que legal. Né? Ou seja, quando tem um descuido, uma falta de deixar o advogado atuar, entra a prerrogativa, né? Ou seja, falta de ética, falta de espaço, falta do a ética é outro campo, é um outro ramo, né? Aí é quando o advogado pratica esse desvio, né? Aí é uma outra comissão que analisa e verifica isso.
Eu não. É quando o advogado ele é tolhido na profissão. Certo, entendi. Ele não pode participar de uma audiência, ou ele não pode despachar com o juiz, ou ele não pode... ele é impedido de fazer algo dentro da sua atividade profissional, e aí ele convoca a comissão de prerrogativa para auxiliar ele, a comissão de prerrogativa, a fazer esse direito valer. Perfeito. Doutor Euclides, como a OAB tem incentivado o empreendedorismo na prática? Existem cursos de formação? A OAB olha para isso ou não olha? Como é essa parte? No empreendedorismo em si, eu acho que não. A OAB ela tem uma outra visão mais voltada na atuação profissional e não mais na parte comercial, na parte empreendedora, né, nessa parte de desenvolvimento. Traz alguns cursos, traz algumas questões para mostrar para o advogado, mas ela é mais atenta nesse outro aspecto, nesse outro âmbito profissional. Ou seja, permitindo que a gente atue de forma livre, com liberdade, né, dentro dos preceitos constitucionais. Muito bom. Como foi o começo da sua carreira, doutor? Você já começou com seu escritório? Ou você foi um advogado associado? Como é que você começou? Não, eu montei já o escritório logo de início. No estágio, eu já atuava em outros escritórios e com outros colegas, né, assistindo e vendo o trabalho deles, indo ao fórum, pegando processo, manuseando, olhando. Eu era ávido por informação, ávido por processo, saber como é que aquilo tudo funcionava, como é que aquilo tudo era manejado, desenrolava. Tal. E eu fiz isso. Tal. Essa curiosidade minha era, eu acho que foi o ponto de coragem, né, para eu montar o escritório. Então eu já montei o escritório logo de cara em Itaquaquecetuba, né? Enquanto eu era estudante, eu fui contratado como professor a caráter temporário nas escolas de segundo grau. Então eu dava aula quando era estudante? Ainda quando estudante. Então o Estado não tinha professores concursados, ele tinha que contratar professores que eram os chamados ou substitutos antigamente ou ACT, a caráter temporário. Eu nem sei se isso existe hoje ainda, como é que está essa questão. Deve existir com outra nomenclatura. Outra nomenclatura, tanto que na época era delegada de ensino, né? Hoje é supervisor de ensino. Sim. E aí eu me lembro que uma dessas delegadas de ensino falou, olha, eu tenho umas aulas para você no colégio tal em Itaquaquecetuba. Lá foi eu. Ministrar aula de história e geografia, que era uma coisa que eu gostava bastante. Você dominava? Não dominava não, gostava muito, era muito curioso, lia muito sobre isso e desleixei isso com os alunos. E aí acho que foi também um ponto para a advocacia, para a fala, para a oratória, para o argumento, né, da aula. Repertório. Era muito importante nesse sentido. Então eu comecei por aí. Como eu já estava em Itaquaquecetuba, eu falei, aqui eu vou ficar. Porque aqui eu comecei a dar aula, então já comecei a conhecer a cidade, conhecer as pessoas da cidade, conhecer os cantos da cidade, a política da cidade. Eu falei, eu vou ficar por aqui. Muito legal, sempre com esse viés social. Sempre com esse olhar social. Bacana. Doutor Euclides, num país tão desigual, que a gente sabe que é o Brasil, qual o papel do advogado na luta por justiça social? Na prática, a gente sabe que o advogado é um grande agente pela luta por uma igualdade maior, mas na prática, pelos você direitos, que está pelos direitos. É um outro pontapé para a carreira inicial do advogado, ele se inscrever na assistência judiciária. O que é assistência judiciária? É um convênio que o Estado tem com a OAB, né, indicando os advogados para atuarem a pessoas que não têm recursos e não têm meios para contratar um advogado. Isso, para mim, eu fiz isso há muito tempo, hoje eu não consigo mais, mas eu fiz isso há muito tempo, e para mim isso foi muito importante porque viam causas de todos os tipos, de todas as condições, que você jamais, com o escritório aberto, chegaria em suas mãos. Né? Então isso é uma ponte muito importante para a nossa classe, para a nossa profissão. E um outro ponto, né, que eu falo, é a realidade. A gente vê o que é de fato o Brasil. O quão desigual ele é, né, o quanto pobre ele é. E a gente sabe que os tribunais não estão tão abertos para toda a sociedade. Não são todos que conseguem bater as portas do tribunal no Brasil. Essa desigualdade alcança nos tribunais, né? Basta a gente ver que não tem o número de mulheres como juízes, o número de pessoas pretas como juízes, né? Não tem. Então eu acho essa movimentação importante para que aumente o número dessas pessoas dentro do judiciário,
para que fique um judiciário mais aberto, um judiciário mais atento, né? Um judiciário que abrace melhor as questões. Eu acho que nós temos muita falta nesse sentido, né? Então essa desigualdade causa esse impacto negativo na justiça. Mas você não acha que há uma mudança, pelo menos na mentalidade, nesse sentido? Na mentalidade, mas na prática ainda nós não temos. Se a gente for comparar o número de mulheres no judiciário como juízes em relação aos homens, é uma discrepância muito grande, né? Então, eu vejo dentro da OAB, o número de mulheres em exercício quase ali paritário com os homens. Isso é muito bom, isso é importante. Isso glorifica a profissão, né? Melhora a profissão. Mas no judiciário ainda falta. No poder executivo ainda falta. No poder legislativo ainda falta. A gente vê muito mais deputados, homens do que mulheres. Não, na política nem se fala, né? Então, é no mesmo. Me parece que o judiciário traz esse reflexo da sociedade, né? O poder legislativo traz esse reflexo da sociedade. Então faltam essas pessoas nesses campos, nesses pontos importantes, para que a gente possa ter um país mais justo. Sim. E na sua opinião, pela sua experiência, que é tão vasta aí de mais de 2 décadas, qual a principal falha do judiciário em relação às populações mais vulneráveis? Pois é, essa falta dessas pessoas, esse judiciário mais engessado, faz com que essas pessoas não consigam alcançar. Além desse convênio que eu expliquei para você, que nós temos com a advocacia, tem a Defensoria Pública, que desempenha um papel também muito importante para a população vulnerável. Mas não temos defensores públicos suficientes para atender toda essa demanda. Então acaba ficando muita gente de fora. Então eu acho que isso é uma judiação nesse sentido. Então nós temos que melhorar muito isso, ampliar isso, né? Eu costumo dizer, se a gente não melhorar as camadas baixas, tanto na parte econômica, na parte social, na parte política, e trazer essas pessoas à tona, nós não vamos ter um país justo. E como fazer isso, doutor? Aí a grande questão, né? Eu acho que isso precisa de milhões. Exato, nós precisamos de um empenho político, nós precisamos de um empenho da própria sociedade, né? Hoje a gente vê a sociedade contra a sociedade. A gente vê no mundo guerras eclodindo, coisa que a gente não imaginava mais haver, né? Nós estamos vendo um mundo involuindo, não evoluindo. Evoluindo tanto tecnologicamente, mas a parte humana... mas na parte humana está um caos, né? A parte social está largada. Então a gente às vezes vê pessoas torcendo pela guerra, justificando uma guerra, que é absurdo, né? A gente tem que lutar, brigar para não haver a guerra, criticar a guerra. Com isso, as empresas privadas, né? Tem muita empresa bélica. Pois é, mas a sociedade precisa fazer o seu papel e fazer a cobrança. Então quando a gente olha para essas questões, que a gente sabe que tem empenho comercial, que é o fator motivador disso, né, independente de política, independente de etnia, de uma série de outras coisas, o ponto principal é o comércio disso tudo, né? E aí, quando a gente olha para isso e tenta combater isso, vem a sociedade em expressiva parcela hoje, me parece, que auxilia, instiga e protege isso. Então nós temos que... Compactua. E justifica junto com os argumentos deles no sentido da necessidade de haver isso, né? Então eu olho às vezes nas redes sociais as pessoas justificando a guerra. Eu falo, cara, esse cara está justificando a guerra, né? Esse cara está justificando a razão da guerra, né? Então, ou seja, a sociedade precisa melhorar isso. Eu acho que no primeiro aspecto, lembra quando eu falei do Lucas lá, do vereador lá da educação, ele fala isso, só melhora isso com a educação. Se você não melhorar o ponto principal, a educação, acabou. Eu entendo que a justiça, a lei, não vai melhorar isso, porque isso não é o ponto da legislação. Não é a finalidade da justiça melhorar a sociedade, né? Então, está ali para regular as relações. Exatamente, trazer regulamentação, normas, né? Nós temos uma linha. Cada um no seu quadrado, né, exatamente. Doutor? Judiciário, os políticos não. Juiz não é zelador de patrimônio público, né? O Ministério Público tem as suas funções também, o advogado tem a sua finalidade de levar a defesa, a trincheira de frente dos direitos é o advogado. Mas não é isso que resolve uma sociedade, não é isso que vai fazer com que uma sociedade melhore. Legal, doutor. Agora falando de novo sobre a sua trajetória, por que direito civil? Por que você escolheu essa área? O direito civil cuida do cotidiano das pessoas, né, dos contratos, né, dessa questão pessoal. Eu sou muito ligado a isso. Eu tenho uma inclinação também para o direito penal.
fiz muitos tribunal, faço ainda tribunal do júri, fiz muito na assistência judiciária em Itaquaquecetuba, defendendo aqueles réus que não tinham condições e meios para pagar um advogado. Então, o direito nesse sentido, para mim, ele é muito amplo nessa parte da pessoa, nessa parte humana, né? Eu acho diferente de um direito administrativo, de um direito tributário, né? Que é umas questões também bem técnicas, né? Mas eu tive essa inclinação, acho que por conta dessa questão. Ele é mais dinâmico até. É muito amplo, é muito amplo. Você tem muita saída, você tem muito material para trabalhar. Muito. Então eu acho muito gostoso, eu acho. Tem alguma história que tenha marcado a sua trajetória, que você queira dividir aqui nessa entrevista, que tenha marcado a sua vida mesmo? Tem tanta história, tem tanto processo, tem tanta coisa. Eu me lembro no Tribunal do Júri, não faz muito tempo, de uma jovem que morreu, acho que com 14 ou 15 anos. Veja você, num grupo de outros jovens, e eles começaram a beber, a usarem droga, e aquela moça teve uma convulsão, teve um problema em decorrência da bebida e das drogas ali naquele meio. Os jovens todos apavorados, não sabiam o que fazer, deixaram aquela moça num determinado local com medo de acionar a polícia, com medo de acionar hospitais e serem responsabilizados por aquilo. E a moça acabou ficando no local e morreu. Meu Deus. E aí eles foram denunciados por crime de homicídio. E eu ficava pensando, aí a família contactou um outro advogado, e um advogado falou, poxa, eu cheguei até aqui eu não consigo mais, que é a parte final, que é a parte do tribunal do júri. Eu falei, mas como? Eles estão sendo julgados por homicídio? Sim, era por homicídio. Eu falei, mas isso não é homicídio. Né? Homicídio é aquela coisa de você querer matar o outro por uma razão, tem uma lógica. Pera lá, né? E eu me lembro que a fala do promotor de justiça aí nisso, ele falou assim, o advogado tá aí, chegou, ele é experiente, ele vai acabar com a vítima, com a imagem da vítima, vai falar que ela era uma drogada, vai falar que era uma pessoa delinquente e tal. E aí eu falei, não é nada disso. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Né? Ela é uma vítima da sociedade, tão quanto esses jovens. Ela não tinha opção, não tinha o que fazer, entrou nesse mundo porque o Estado não oferece mecanismos, não oferece a ela ambientes, oportunidades, e era o que ela tinha, né? Então, assim, eu faço aqui a defesa de um dos acusados, que eram 2, né? Eu faço aqui a defesa de um dos acusados, também com o coração apertado. Por quê? Porque era uma jovem que tinha um futuro ou não pela frente, por um país tão pobre, por um país tão desigual, em um local tão sucateado que ela vivia e que ela morava. Ela não merecia isso. Mas também dizermos que esse jovem praticou um crime de homicídio é muito longe. E acabamos tendo sucesso. Olha só. Acabamos tirando o jovem da acusação de homicídio e desclassificou o delito por uma omissão de socorro. Genial. Né? Que falamos, isso é uma omissão de socorro. Sim. Né? Não deixa de ser também. Mas como? Ele largou, ele abandonou, mas o que esperar também de uma pessoa com 18 anos, que já trabalhava, ele inclusive trabalhava com fios, cabos, instalação de coisas numa empresa terceirizada que prestava serviço por uma grande companhia de telefone. E aí é isso. O que você vai esperar de uma pessoa dessa? O que você vai esperar também de um sujeito desse? Né? Então são essas fatalidades que o Brasil nos apresenta, essas coisas que o Brasil nos mostra, e que a gente precisa usar mecanismos e meios e argumentos para poder livrar essas pessoas dessas acusações tão pesadas que às vezes ocorrem, né? E diante desse cenário que a gente conhece bem, você conhece muito mais do que eu, como resgatar valores ideológicos que resgatem, pelo menos, a nossa juventude ou parte dela? É gostoso, é importante, mas ao mesmo tempo também, às vezes você também é linchado, né? Às vezes a sociedade fala lá, ele está defendendo o bandido, ele está defendendo uma postura errada. Não, peraí. Né? Não estou defendendo crime, eu não estou defendendo uma postura inadequada. Eu estou defendendo um direito. O direito de se defender, afinal. O direito de se defender também. Né? O direito da pessoa de ser julgada, né? Dentro dos ditames da lei. Eu estou ali para observar isso. Eu não estou ali para dizer que o crime é benéfico, que o crime é favorável, que o crime tem que ocorrer. Não, muito pelo contrário. Nós estamos lá para demonstrar que isso também não pode acontecer, que nós somos contra isso.
Mas é uma luta árdua, uma luta bem difícil. Como você analisa o nosso contexto político hoje para a atuação de vocês dentro do Poder Judiciário? Tá tão tumultuado, né? Eu tinha uma esperança, assim, de que o Brasil já tinha sua democracia consolidada. Me parece que não, né? Tá tudo tão confuso. Imagina, hoje se fala em golpe, né? Uma coisa que a gente não esperava ouvir isso. Jamais. Parecia Como eu disse antes, enterrado já. já estava sepultado e a gente fala, não, o Brasil está com a sua democracia consolidada, né? Não. Você poderia me perguntar isso na outra vez no programa que eu vim aqui, eu poderia falar para você... Há 2 anos o Dr. Euclides veio, tá? Pra quem tá assistindo essa entrevista agora. E eu poderia te dizer, não, Estela, imagina, tá consolidado, com isso ninguém mexe. Pouco se sabia também do que aconteceu naquela época. Hoje está saindo, né, do tapete. Então tá muito estranho. Argumentos muito estranhos, coisas muito esquisitas. Eu falei da guerra, das pessoas justificando guerras, né? E aí você olha assim, puxa, você está justificando uma guerra. Então você justifica a pobreza, né? Você acusa a pobreza, você acusa esse sujeito de estar na pobreza, de estar em condição de vulnerabilidade porque ele quer, né? Então às vezes a gente ouve algo parecido com isso, que parece que o sujeito é pobre porque ele quer ser pobre, ele não quer sair daquilo, né? Que é bom estar ali naquela condição. Não, se você acordar às 6 horas da manhã e trabalhar até às 6 da tarde, né, você vai ser bem sucedido. Aí você olha para isso e você fala, poxa, peraí, né? Então tá esquisito. O nosso país tá muito estranho, né? Então nós vimos há uns períodos antes caminhando num país que estava consolidando posições sérias de um país neutro, de um país voltado ao crescimento e ao desenvolvimento, e de repente tudo começou a borbulhar, se transformar e evoluir. A radicalizar, no sentido radicalizar ideias, opiniões. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E o mais estranho disso, né, é o contexto da justificativa da ruindade, né? É a posição da maldade. Puxa, mas o que você está falando é maldoso. Puxa, o que você está falando é ruim. Né? É aquela mesma ideia que as pessoas às vezes falam da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é uma coisa tão bonita, é uma coisa tão ampla, é uma coisa tão necessária. E o que é a liberdade de expressão no conceito mais puro, né? As pessoas não sabem o que é isso, justificam crueldades pela liberdade de expressão. Sim, isso é muito... e ofende o outro por ele pensar diferente. Não, você não pode. Isso eu falo muito em direito civil. Né? Eu falo, você não pode ofender aquela pessoa e falar, ele é um burro, ele é um idiota, porque ele pensa diferente de você. Não, ele apenas pensa diferente de você. A liberdade de expressão contempla algo tão maravilhoso que você pode argumentar o que você pensa, ou você pode simplesmente pensar o contrário e ficar calado. Não há motivo de você justificar a razão pela qual você pensa diferente do outro. Mas isso nunca dá o direito ao outro de ofender aquela pessoa, no sentido de que só por ele pensar diferente. E as redes sociais vieram para escancarar também esse tipo de posição. Até nas músicas, a gente escuta gêneros musicais e as pessoas escrachando aquilo e falando, pô, peraí, o fato de você não gostar desse gênero musical não te dá o direito de você esculhambar quem ouve, quem gosta e quem produz isso. Então há pessoas que gostam, então a liberdade de expressão contempla isso. Então você pode até não gostar disso e você justificar o porquê que você não gosta, mas você não pode humilhar e você não pode ofender e não pode ameaçar uma pessoa por ter esse gosto nesse sentido. Você acha que esse momento político que a gente vive reflete ali na decisão dos juízes? Desencadeou tudo isso. Então a gente percebe que isso trouxe parece um vespeiro, né, que você chacoalhou e soltou e falou, pronto, tá aí. Né, e agora tá todo mundo deslocado, um batendo a cabeça no outro, tá uma coisa de maluco, né? Igual aqueles filmes, né, que a gente assiste num bar lá, que um começa a brigar com o outro e daqui a pouco tá todo mundo brigando com todo mundo, e quando você para a coisa, ninguém sabe onde começou, onde terminou e por que tá aquela briga e por que tá aquela confusão. Em meio a esse caos, como é que você enxerga o futuro do direito civil no Brasil? Você acha que tem que ter um ponto de virada, algum movimento? Os movimentos estão aí. As pessoas estão falando. Tem uma nova geração que está vindo aí
com ideias interessantes nesse sentido, né? Mostrando essa questão do ponto de vista deles, que é o ponto de vista da paz, que é o ponto de vista do diálogo, que é o ponto de vista do respeito, principalmente do respeito à opinião do outro, ainda que ele pense de forma contrária e que aquilo seja arbitrário, que aquilo seja, né, não muito amistoso, mas aquilo precisa ficar respeitado, precisa ser mantido ali. A gente precisa tomar cuidado com aquelas ideias que culminem com crime. E você fazer certas apologias, como nazismo, né, que levam ao ponto de vista que fazer apologia a isso não é liberdade de expressão, é crime. O problema é o exemplo que vem de outros lugares. Exatamente. Né? E o negacionismo disso, né, de pessoas dizendo que isso não existiu, tal. Então, assim, precisa partir da sociedade. Precisa partir tudo da gente. Então né? você observa que existe um movimento, pelo menos na academia, pelo menos onde você leciona. Existe esse movimento, existe essa colocação, está dando passos curtos. A coisa parece que quando começa a melhorar, vem um fato novo e essa degringola de novo, mas tá aí. Tá difícil, viu? E diante de todas essas dificuldades, ainda vale a pena empreender dentro do direito, doutor? Ou você fala, não, desiste, sai dessa? Vale. Porque o direito é luta, né? Você não pode esmorecer diante de uma guerra, né? Tem que saber cair, levantar. Sair, levantar, cair. Quantas vezes a gente perde no argumento, quantas vezes a gente ganha no argumento. E tem que saber respeitar isso, né? E o mais interessante, né? Que são nas derrotas que a gente aprende e vem as experiências, né? E que a gente prova o nosso valor. Né? Exatamente, e não tanto na vitória, né? A vitória a gente até às vezes deixa ela de lá, ó, ganhei, ótimo. Guarda no bolso, guarda e toca a vida. Agora na derrota é onde você vai pensar, onde você vai se estruturar, onde você vai ver o que aconteceu, por que foi daquela forma, o que houve com aquilo. Então eu tenho um pouco de esperança. Eu tive muita esperança. Hoje eu tenho menos, né? Eu brinco com os alunos. Como eu dou aula em uma faculdade que não é de direito hoje, é uma faculdade de tecnologia para gestores, para secretariados e tecnólogos da informação, eu falo para eles, vocês estão migrando para uma área, né, que vocês podem aplicar isso no mundo inteiro. Então vocês podem sair daqui formados e o que vocês aprenderam e o curso de vocês te dá habilitação para o mundo todo. Diferente de mim, que sou advogado, que eu só posso atuar no Brasil. Eu não posso atuar lá fora. Eu tenho problema, eu não sei o idioma, não sei as leis, e a minha diplomação aqui não me habilita lá. Né? Então vocês, se puderem ir para fora, ver outros países, ver outras culturas, se identificar e ficar por lá, ótimo. Agora eu não, eu só posso ficar aqui. O meu jeito é eu vender tudo que eu tenho, né, e ir embora daqui. Mas aí eu lembro que eu não tenho nada para vender, aí o jeito é ficar. E aí eles dão risada com isso e tal, né? Mas... Muito bom. E para onde você iria, doutor, se pudesse ir embora daqui? Eu iria para Cuba. Muito bom, muito bom. Cuba é maravilhoso. Eu iria para Cuba, para uma ilha. Mas a gente precisa sustentar, a gente precisa falar. E que bom que você está aqui no Brasil, que bom que você está aqui no Viver e Empreender TV, dividindo suas experiências, sua história, seu ponto de vista. Acho que a gente precisa disso, né, doutor? De diálogo. E de humanidade, né? Eu acho que a nossa sociedade precisa de humanidade. Né? A nossa sociedade está muito bruta, né? Embrutecida. As opiniões refutando a ciência, né? Você vê que coisa... Tem a ciência, o direito é uma ciência, e a gente vê as opiniões refutando o direito, né? Ou seja, a opinião do cara querendo prevalecer o direito, né? Ele tem que entender que ele tem a formação dele ou não tem a formação dele, ele tem a área que ele atua, a área que ele vive, mas ele tem que entender que tem uma ciência por trás disso, né? E, embora ele não concorde, mas há uma razão, há um estudo, há um motivo para isso, para aquilo, para ter se alcançado aquele ponto de vista, né? Para ter se alcançado aquela coisa. Sim. Doutor, qual a principal mensagem de hoje nessa entrevista? 2 anos depois aqui no Viver e Empreender, é uma honra te receber mais uma vez. Eu quero saber o que você quer deixar para assistir lá na posteridade, entender se você está no caminho certo, se vale a pena manter a esperança. Essa parte é a mais difícil do seu programa.
Parece aquela do Abu Janra, né? Lembra que ele perguntava o que é a vida, né? O que é a vida. Porque é difícil a gente falar para uma sociedade tão complexa, tão grande quanto o Brasil, Sim. o que fazer, né? Como nós estamos falando de humanidade, como nós estamos falando de sensibilidade, como nós estamos falando de cultura, o que eu falo é isso. Sejam cultos, leiam, pesquisem, estudam. Parece aquilo que eu falei no programa anterior, né? Mas eu acho que sem o estudo, sem a cultura, sem a leitura, sem a pesquisa, poxa, vai pesquisar, vai olhar, né? Não vai nas entrelinhas da internet, vai mais a fundo, vai procurar um livro. Tem muito artigo, tem muito livro. Muito artigo, tem internet. Muita coisa, tem muita gente falando contra, tem muita gente falando a favor. Hoje a imprensa é tão questionada, né? Então você pega, poxa, você não gostou desse veículo de imprensa, vai no outro, mas vai ouvir os dois, vai ouvir os três, vai ouvir os outros, vão ouvir os... As agências de checagem de checagem, também vão são ouvir, né? Porque quer queira, quer não, me parece que essas questões para a imprensa levaram muita pessoalidade do jornalista, né? Então ele é muito atacado, então muitas vezes ele Sim. vai atuar já fazendo uma defesa. E já imbuído de muita opinião. De muita opinião, muito massacre, muita ferida, muita paulada que ele leva, né? Então, assim, vai ouvir outras opiniões, vai ouvir outras ideias e vai respeitar aquilo, né? Vai se sensibilizar com outras questões. Vai viajar, vai ver pessoas, vai ver né? Eu costumo dizer... eu fico tão encantado com o deserto quanto eu fico encantado com o sertão, né? Ambos trazem uma imensidão tão grande que dali você tira tanta coisa, você vê as pessoas ali e você pensa, puxa vida, aonde eu estou tem absolutamente tudo e aqui com essa imensidão toda tem absolutamente nada. E as pessoas estão aqui vivendo. Vai fazer essa comparação, vai ver isso, vai estudar isso, vai ver esse sentimento. Muito bom. Valorizar o que se tem também. Vai valorizar o que se tem, vai valorizar as pessoas, que eu acho que é importante também, se valorizar os outros, né? Ver os outros. Porque a gente fala de empreendedorismo, tal, de advocacia, mas eu acredito que toda profissão, por mais simples que seja, ela é tão importante quanto a medicina, quanto a advocacia, quanto a engenharia, quanto a imprensa, né? Qualquer outra profissão, seja ela por mais simples, ela tem uma finalidade intrínseca na sociedade importantíssima. Importantíssima. Não importa se ele é um encanador, um simples eletricista, ou se ele é um engenheiro, se ele é um advogado. Ambos, se faltar um, a sociedade vai estar capenga. Sem dúvida. Você fala muito sobre isso nas suas redes sociais, né, doutor? Falo bastante. Deixa aqui suas redes para quem está assistindo, por favor. É só entrar lá, Euclides Teodoro de Oliveira. Euclides Teodoro, sem TH, com TH? Sem TH. Acha eu lá no Instagram. A gente tá interagindo mais com o Instagram, né? Tinha as outras redes sociais, mas eu comecei a ficar um pouco com raiva. É melhor focar ali numa só, porque as outras já estavam Estão muito antissociais. Estava me trazendo muito tumulto. É isso. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Um prazer enorme. Obrigada mesmo. O prazer é meu estar aqui com vocês, acompanhando o programa de vocês, vendo as entrevistas de vocês, sempre ótimos, sempre muito profissionais. Parabéns. Muito obrigada. Euclides Teodoro é o nome dele, o Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau.